Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Lava Jato faz 2 operações nesta sexta-feira e prende o ex-deputado Cândido Vacarezza, que foi líder dos governos Lula e Dilma Rousseff. Polícia Federal indicia ex-governadores e vice do Distrito Federal, Agnello, Arruda e Filipelli. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. E hoje a gente com um cenário bem especial, com uma homenagem, inclusive, às vítimas do atentado em Barcelona. A gente está na esplanada dos ministérios, onde ficam todos os corredores do poder aqui em Brasília. Eu vou me virar aqui um pouquinho para mostrar. O Congresso Nacional está iluminado nas cores da bandeira da Espanha, em vermelho e amarelo, justamente como uma homenagem a essas vítimas desse atentado, esse atentado terrorista que ocorreu em Barcelona e que já tem mais de uma dezena de vítimas. Ao longo do programa, a gente vai falar, inclusive, nas notícias, nos corredores internacionais, sobre as investigações, as prisões e mesmo a identificação das vítimas que já foram reconhecidas. Mas a gente começa o jornal hoje falando sobre esta Operação Lava Jato, que hoje foram 2 fases da Lava Jato num mesmo dia, na mesma sexta-feira. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente destas 2 fases da operação, que entre os alvos prendeu aí o ex-deputado federal Cândido Vacarezza, que foi do Partido dos Trabalhadores e foi líder dos governos Dilma Rousseff e também do governo Lula. Quem tem os detalhes para a gente é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O ex-deputado federal Cândido Vacarezza foi preso hoje de manhã na Operação Abate e já foi levado para Curitiba, onde está concentrada a força-tarefa da Lava Jato. Na ação, a Polícia Federal encontrou R$122 mil em dinheiro na casa do ex-parlamentar, que seria destinado ao PT, o Partido dos Trabalhadores, segundo as investigações. Cândido Vacarezza teria recebido cerca de $430 mil em propina para cada contrato celebrado entre a Petrobras e uma empresa norte-americana, isso entre 2010 e 2013. Nesse período foram 12 contratos. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu hoje 46 mandados nas 2 operações, a Abate e a Sem Fronteiras. Foram 29 de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e mais 5 de prisão temporária em São Paulo, Santos e também no Rio de Janeiro. A Operação Abate, que envolve Vacarezza, investiga um grupo que usava a influência do ex-deputado para conseguir contratos com a Petrobras e obter vantagens indevidas. Vacarezza foi líder do PT na Câmara dos Deputados entre janeiro de 2010 e março de 2012. E segundo o Ministério Público Federal, provas colhidas apontam que o ex-deputado usou a influência do cargo para fechar contratos estimados em $180 milhões em favor da empresa. Ainda segundo as investigações, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, estão entre os beneficiados no recebimento de propinas pagas nesse esquema. Além do ex-deputado Vacarezza, foram presos hoje o ex-gerente da Petrobras, Márcio Albuquerque Cordeiro, e o operador financeiro Henri de Carvalho. Todos eles vão ser levados para Curitiba. Um terceiro ex-agente da Petrobras, Carlos Roberto Martins Barbosa, também teve a prisão temporária decretada, mas o mandado não foi cumprido porque ele está hospitalizado. Já outra operação deflagrada hoje, a Sem Fronteiras, investiga a relação entre executivos da Petrobras e um grupo de armadores estrangeiros. O objetivo também era obter contratos milionários com a estatal. Nesse esquema, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, teria repassado informações privilegiadas a um cônsul honorário da Grécia, aqui no Brasil, para facilitar a contratação de armadores gregos para o afretamento de navios em troca do pagamento de propina. Os contratos desse período superam os $500 milhões. E no contexto de outra operação da Polícia Federal, a Justiça ouviu hoje o governador do Tocantins em outra investigação que apura desvio de dinheiro público. Mas quem tem as informações é a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, que fala com a gente da redação da TV Brasil em Brasília. Carolina, boa noite.
Boa noite, Vanessa. Isso mesmo, o governador de Tocantins, Marcelo Miranda, ele foi intimado hoje pela Polícia Federal e prestou depoimento ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, na sede da Justiça Federal no estado. Bem, o governador foi um dos alvos da Operação Convergência, que está apurando suspeita de pagamentos indevidos em obras de infraestrutura no Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, foram encontrados indícios de irregularidades em obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica entre os anos de 2011 e 2014. Essas obras custaram cerca de 850 milhões de reais. O governo do Tocantins informou que o governador Marcelo Miranda colaborou com a Justiça e, depois do depoimento, retomou a agenda de compromissos. Por causa do foro privilegiado, o processo contra o governador tramita em segredo de justiça no Superior Tribunal de Justiça. Agora a gente vai para o estúdio da Rádio Nacional falar com a Jéssica Gonçalves, que também vai falar sobre outra operação policial, dessa vez que está investigando fraudes no programa Bolsa Atleta. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carol. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar a suspeita de fraudes no programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. O benefício é pago desde 2005 a profissionais de alto rendimento que têm bons resultados em competições nacionais e internacionais. Segundo a PF, os investigados inseriam dados de atletas fantasmas nos sistemas do Ministério do Esporte para desviar recursos do programa. As fraudes teriam ocorrido no ano de 2012 e o prejuízo aos cofres públicos pode passar de R$1 milhão. Agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão para encontrar provas das fraudes. Um dos alvos foi o bar Versão Brasileira, que fica na área central de Brasília. A suspeita é que um dos sócios do local recebeu dinheiro do programa e investiu no empreendimento. Em nota, a diretoria do bar informou que foi surpreendida com a operação, mas disse que já disponibilizou todos os documentos do empreendimento para análise das autoridades. Também foram cumpridos 5 mandados de condução coercitiva. Um funcionário terceirizado do Ministério do Esporte era o responsável por inserir os dados falsos no sistema. Ele não foi encontrado para prestar esclarecimentos. O Ministério do Esporte também se posicionou por meio de nota e disse que as investigações sobre as fraudes partiram de denúncia da própria pasta após apuração interna. Bom, agora nós vamos até a redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, chamar Marcelo Castilho, que tem mais informações sobre uma operação que investiga fraudes em hospitais. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite. Aqui no Rio de Janeiro é a polícia correndo atrás da própria polícia. Mais precisamente, a 7 oficiais. 2 coronéis, 2 capitães, 2 tenentes e 1 subtenente. Todos eles são acusados de fraudarem contratos contra o Fundo de Saúde da Polícia Militar. Eles mexiam em contratos, em 2 contratos especificamente, para compras de insumos, remédios e também de roupas hospitalares que iriam ser dadas para o Hospital Central da PM, que fica aqui na capital, e também para uma outra unidade da corporação em Niterói. O valor total desses 2 contratos dá R$4,5 milhões. De acordo com o Ministério Público, esses oficiais e outras 4 pessoas estão sendo denunciadas. Os oficiais PMs por corrupção passiva e também peculato. Eles ainda não foram todos presos. O Ministério Público ainda vai divulgar uma nota oficial sobre como essa operação está correndo aqui no Rio. E é essa situação, já que o hospital da Polícia Militar foi vítima de outras vezes desta mesma quadrilha. E dessa vez o Ministério Público quer prender esses 7 oficiais, muitos deles que já respondiam em outro processo. Rosiane. Pois é, Marcelo, agora sim a gente volta a conversar aqui de Brasília. Eu já aproveito aí essa conversa contigo para a gente fazer um balanço também desta semana, porque você destacou esse assunto do dia, né, em relação à Operação Carcinoma, mas a gente lembra que ao longo da semana no Rio de Janeiro houve toda uma outra série de desdobramentos e até mesmo a atuação policial nas ruas. A gente teve atuação das Forças Armadas nas ruas, a gente teve desdobramentos ali da Operação Ponto Final, aquela questão dos transportes, né? Toda a investigação do que a gente pode chamar aí de máfia dos transportes, as suspeitas de envolvimento e fraude, corrupção, no caso dos transportes envolvendo agentes públicos. Dá uma lembrada geral aí pra gente desses principais pontos que inclusive também foram alvo de polêmica, né, Marcelo? Exatamente, Rosiane. Lembrando que
Tudo começou com a Operação Dose Dupla entre os militares das Forças Armadas e as polícias aqui do Rio de Janeiro, com alvo no tráfico de drogas em Niterói. Mais de 3.000 homens cercaram 6 comunidades de Niterói para cumprirem mandados de prisão e de busca e apreensão. No final das contas, lá, quase todos os mandados foram cumpridos, à exceção das armas. As pessoas estão reclamando aqui no Rio de Janeiro que essas operações, apesar de usarem uma quantidade muito grande de agentes, não tem sido efetiva no controle de armas. É uma questão que o secretário aqui de Segurança do Rio colocou, que as armas eram os principais problemas aqui da violência no Rio de Janeiro. Essa operação das Forças Armadas foi a terceira etapa do Plano Nacional de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Já a Polícia Federal esteve essa semana em endereços ligados a Rodrigo Betlen, ex-secretário municipal de assistência social do governo de Eduardo Paes, ou seja, do prefeito antigo. O Rodrigo Betlen teve que ir na polícia explicar por que mensagens dele estavam em celulares de empresários que foram presos na Operação Ponto Final. Esses empresários que estão sendo acusados de pagarem propina para agentes públicos, inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para facilitar a vida deles. Como é que era feita essa facilitação? Com a falta de pagamento de taxas como IPVA e também de multas e, ainda assim, a majoração do preço das passagens de ônibus. O Betlen estava escrito nas mensagens, onde ele, mais ou menos, ele dizia o seguinte: o esquema que está funcionando aqui na Prefeitura do Rio, que funcionava na Prefeitura do Rio, pode continuar na nova administração. E exatamente hoje, por causa dessa Operação Ponto Final, é que os integrantes da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro soltaram uma nota oficial agora no final da tarde, falando que estão muito preocupados com relação da liberdade precoce desses empresários. Isso porque eles estão fazendo uma associação ao habeas corpus dado pelo ministro Gilmar Mendes para soltar o empresário Jacó Barata Filho. Só que o Jacó Barata Filho, apesar de ter esse habeas corpus, sequer saiu da cadeia. Isso porque, logo em seguida, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal aqui do Rio, deu uma outra ordem de prisão ao mesmo empresário por causa dessas ligações com o Rodrigo Betlen. Só que os membros da Lava Jato aqui no Rio estão preocupados com que isso pode acontecer aqui no futuro. Para finalizar, Rosiane, uma boa notícia. O governo do Rio de Janeiro anunciou hoje o programa Rio de Braços Abertos, que deve ser implantado até o final do ano, que vai tratar melhor tanto os refugiados quanto os migrantes para que venham aqui para o Rio tentar uma vida melhor. Esse programa só ia ser anunciado bem futuramente, mas como no início do mês um sírio que vende esfirras em Copacabana foi agredido verbalmente e na semana passada houve uma grande manifestação em apoio a esse sírio, o governo do estado resolveu colocar esse programa para frente, que dá alimentação, documentação básica e ensino para essas pessoas. Rosiane. Obrigada, Marcelo Castilho. Olha, aproveitando ainda esta pauta a respeito de segurança, eu lembro que esta semana foram vários pontos aí, de fato, no Rio de Janeiro que ganharam destaque nas fotos, nas imagens que marcaram a semana. Outras imagens também marcaram, mas algumas delas realmente fortes foram justamente do Rio de Janeiro. Quem separou esse material para a gente foi o nosso editor Henrique Bolg, e você acompanha aí a narração dele com as imagens da semana. Na terça-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Ministério da Saúde lançaram um relatório sobre o impacto do vírus Zika na América Latina e no Caribe. A foto é de José Cruz. A ONG Rio da Paz colocou fitas pretas na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Elas simbolizam 97 policiais militares assassinados e 36 crianças vítimas de balas perdidas no Rio. A foto é de Tomás Silva. Em outra ação contra a violência na capital fluminense, professores e alunos da Rede Municipal de Ensino participaram de um ato pela paz no Museu de Arte do Rio, na zona portuária. O registro também é de Tomás Silva, da Agência Brasil. Olha, e ainda falando de segurança, mas agora há preocupação em trabalhos bilaterais. Brasil e Bolívia discutindo ações justamente para esse enfrentamento numa área que garanta mais segurança. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov, que hoje está conosco aqui na Esplanada dos Ministérios. Não está na redação, não. Dani está aqui até porque o cenário é convidativo mesmo. Mas, Dani, o assunto é segurança. O que é que você tem em relação a esses trabalhos, essas conversas dos dois governos, Brasil e Bolívia, a respeito
respeito da segurança pública. Oi, Rosane, boa noite. Boa noite a todos. Bom, essa semana, o governo se encontrou, a área de segurança do governo teve várias reuniões com áreas de segurança de países que fazem fronteira com o Brasil, um deles com a Bolívia. Essa foi a reunião mais importante que foi realizada ontem aqui em Brasília e foi assinado um acordo de cooperação justamente na área de segurança e inteligência e entre as Forças Armadas de Brasil e Bolívia. E o objetivo é proteger a fronteira entre os dois países, são mais de 3.000 quilômetros quadrados, contra crimes transnacionais, narcotráfico, tráfico de pessoas e também tráfico de drogas. Nessa reunião realizada foi assinado um texto, uma declaração chamada Declaração de Brasília, e essa declaração ela prevê diretrizes para essa cooperação entre os dois países e também entre outros países que fazem fronteira com o Brasil. Portanto, foi assinada também entre Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, além da Bolívia. E falando em Bolívia, Rosiane, também falamos aqui essa semana no programa sobre a inclusão da Bolívia, o Brasil, a representação do Brasil no Parlasul, no Parlamento do Mercosul, aprovou a adesão da Bolívia ao bloco. Portanto, essa adesão ainda tem que ser analisada, aprovada pela Câmara e pelo Senado aqui no Brasil. Assim que for aprovado, a Bolívia terá um prazo aí de 4 anos para entrar no bloco efetivamente, que são, por exemplo, adotar a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa externa comum e o regime de origem do Mercosul. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E no próximo bloco, fique atento, continue aqui com a gente, porque a gente vai trazer o noticiário nos corredores do poder com prazos importantes para você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos pontos importantes destacados hoje é a ampliação do público-alvo da vacina de HPV. Mas quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Olha, homens e mulheres com idades entre 15 e 26 anos também poderão ser vacinados contra HPV pelo Sistema Único de Saúde. Essa medida entrou em vigor hoje, agora vale para aqueles municípios que ainda têm vacina no estoque com prazo de validade até setembro. A orientação é do Ministério da Saúde e é temporária, porque de acordo com o Ministério, terminado esse estoque de vacina que está prestes a vencer, as vacinas deverão voltar a ser aplicadas apenas para o público-alvo dessa campanha, que é de 9 a 15 anos. A ideia de ampliar aí temporariamente o público-alvo é para evitar desperdício de doses nesses municípios que ainda têm um estoque aí a vencer. Agora a gente volta de novo ao estúdio da Rádio Nacional para falar com a Jéssica Gonçalves, porque ela tem um recado importante para quem recebe o auxílio doença. Jéssica. Os beneficiários do Auxílio Doença, convocados pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, no dia 1º de agosto, têm até a próxima segunda-feira para agendar a perícia de revisão do benefício. Foram chamadas cerca de 55 mil pessoas que não foram localizadas pelo órgão por algum erro no endereço. A lista dos convocados está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social e no Diário Oficial da União. Caso tenha sido convocada, a pessoa deve entrar em contato exclusivamente com a central de atendimento, ligando para o número 135. Não é preciso ir até uma agência do INSS para fazer a marcação. Pelo próprio 135 também é possível atualizar o endereço. Na perícia, o beneficiário deve apresentar toda a documentação médica, como atestados, laudos, receitas e exames. O segurado que estiver internado ou doente não puder comparecer, deve pedir a perícia domiciliar ou hospitalar. A solicitação deve ser feita em uma agência do INSS por um representante com um documento médico que comprove a impossibilidade. Se o beneficiário não entrar em contato ou não comparecer na data agendada, o auxílio doença será bloqueado. Bom, agora a gente volta à redação da TV Brasil para falar com a Carolina Pimentel, porque ela tem informações sobre educação, não é isso, Carol?
Exatamente, Jéssica. Terminam hoje as inscrições para cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos do Pronatec Oferta Voluntária. São vagas aí oferecidas por escolas particulares de educação e tecnologia. A inscrição precisa ser feita pela internet por meio do Sistec. Depois de efetivar a inscrição, o candidato vai ter que validar a matrícula entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro no site da instituição que está ofertando aí o curso que ele escolheu. As aulas vão começar no dia 28 de agosto. Podem se candidatar, quem tem mais de 15 anos, e esses cursos são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Elas oferecem de forma voluntária. Agora a gente vai continuar falando de educação de outro prazo importante, o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre deste ano. Já começou e vai até o dia 31 de outubro. Agora, no caso de transferência de curso, de instituição de ensino ou um pedido para um prazo maior para o pagamento do financiamento, aí o prazo termina no dia 30 de setembro. A renovação do contrato do FIES deve ser feita pelo sistema informatizado do financiamento, do FIES. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente vai conversar com Pedro Henrique Moreira, que está lá no Palácio do Planalto e acompanhou aí o resultado de mais uma reunião do presidente Michel Temer com integrantes da equipe econômica, e ele traz agora as informações para a gente. Boa noite, Pedro. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa reunião que ocorreu hoje aqui no Palácio do Planalto serviu para o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Luiz Carlos Rauli, apresentar a proposta dele para o presidente Michel Temer e também para a equipe econômica. Estavam presentes, entre outros, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Na saída dessa reunião, a gente conversou com o deputado e ele contou para a gente que apresentou uma palestra para o presidente Michel Temer por cerca de 1 hora e que depois discutiram a proposta por mais meia hora. A gente quis saber, então, se o governo apoiou essa proposta de reforma tributária. O deputado não confirmou, disse apenas que o presidente Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles gostaram muito da proposta. Depois, os jornalistas perguntaram quando, então, que ela poderia tramitar na Câmara. O deputado Rauli disse que a intenção dele é aprovar a reforma tributária até o final deste ano. Seria uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e outros 11 projetos de lei para regulamentar os detalhes dessa PEC aí. Ele pretende aprovar tanto a PEC quanto esses 11 projetos até o final do ano. Na próxima terça-feira, o deputado apresenta a proposta dele na Comissão Especial na Câmara, e ele disse acreditar que se houver boa vontade, se houver acordo das lideranças dos partidos, a PEC pode ser aprovada no plenário da Câmara ainda no mês de setembro. É uma opinião bastante otimista, né, Rosiane? Porque a gente sabe que o tema é polêmico, a reforma é bastante ampla, bastante profunda, e aí a gente acha que vai levar muito tempo essa discussão no Congresso, né, Rosiane? Obrigada, Pedro Henrique Moreira. E olha, a reforma da Previdência foi um dos principais pontos que foram comentados pelo presidente da República, Michel Temer, ao longo desta semana. Ele participou de vários eventos e reuniões aqui em Brasília, também em São Paulo, e falou por mais de uma vez sobre a necessidade de fazer esta reforma. Então, fazendo um pouco aí do balanço da semana, Daniele Popov, que acompanhou todos esses discursos ao longo da semana, o que é que se destaca aí nesse balanço das declarações de Michel Temer? Pois é, Rosiane, como você disse, né, a reforma da Previdência foi o item, digamos assim, mais citado nos eventos do presidente Michel Temer, ele falando, né, sobre a necessidade de aprovação da reforma da Previdência e ressaltando que o diálogo que o governo mantém com a sociedade e com o Congresso Nacional é que vai permitir a aprovação dessa reforma. O presidente Michel Temer também falou que toda vez que vai se aprovar qualquer reforma é uma briga danada, mas que depois que esse texto ele é aprovado, a sociedade abraça, né, acolhe esse texto. Vamos ouvir então um trechinho dessa fala do presidente nessa semana. Nós estamos trazendo o Brasil para o século XXI. Em 15 meses de governo. Convenhamos, nós não temos 4 anos de governo, 8 anos de governo. Nós temos 15 meses de governo. Toda vez aqui que você propõe uma reforma, a primeira coisa é uma guerra brutal contra a reforma, não é? Logo depois, a reforma aprovada,
o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária. E o silêncio daqueles que protestaram, porque foram obrigados a curvar-se à realidade que aquela reforma trouxe. Portanto, aí, Rosiane, o presidente Michel Temer falando, né, de como é que depois a sociedade reage quando se aprova a reforma, demonstrando assim a importância da aprovação da reforma da Previdência. Rosiane. Isso mesmo, Dani, ele que também ressaltou ao longo da semana que ele estava justamente resolvendo problemas que foram herdados. Esta semana o governo confirmou ainda a nova meta fiscal. Quem tem informações para a gente é Mariana Jungmann desse balanço da semana rapidamente, porque o Congresso já recebeu, né, essa proposta. Mariana Jungmann, boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. É isso mesmo, já recebeu e a expectativa agora é que a partir da próxima semana a Comissão Mista de Orçamento já comece aí a avaliar essa nova meta fiscal. A gente lembra que o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, já disse que tem a intenção de que ela seja votada, concluída a votação até o final de agosto. Para isso, ela precisa ser votada na Comissão Mista de Orçamento e também no plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta da Câmara e do Senado, viu, Rosiane? E isso a gente sabe que tem uma discussão ampla, até porque você ressaltou esta semana, por exemplo, uma discussão em relação ao salário mínimo. Tem os outros itens também do pacote fiscal que você acompanhou conosco aqui ao longo desta semana e a gente vai trazer semana que vem. Outro assunto importante do Congresso, né, Mari, para a gente não deixar de falar no balanço, foi a reforma política. Não houve acordo e aí não avançou a votação no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vai encerrando esse balanço de hoje, mas eu falei que a gente traria informações atualizadas sobre a questão do atentado em Barcelona e olha, subiu para 14 o número de mortos nos atentados terroristas na Espanha. 2 italianos e uma portuguesa estão entre as vítimas do atentado em Barcelona. A gente encerra, portanto, mais uma vez com essa imagem do Congresso Nacional homenageando as vítimas. Boa noite a todos, um bom fim de semana.